Cobrança geral no Flamengo pós-vexame contra o Bragantino. Vamos passar todas as informações para vocês sobre isso. Vamos bater um papo aí sobre pedidos de demissão do Sampaoli, também tem essa. Vamos explicar para vocês a situação. Tem fala do Vitor Pereira lá do Flamengo direto de Portugal. Tem Luiz Araújo, tem Sampaoli largando aço na coletiva. Tem Davi Luiz largando aço, várias questões pra gente entrar aqui nesse vídeo, então assiste o vídeo completaço até o final pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, dá essa moral, se inscreve, aciona o sino e deixa o seu like. Deixou o like, se inscreveu, tá quase na meta dos 844 mil, dá essa ajuda, se inscreve, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Está colocado salto nos atletas do Flamengo. Sabe aquele salto que as mulheres geralmente usam, que faz aquele barulhinho? Poc, 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 poc. É exatamente esse salto que está colocado nos jogadores do Flamengo, mas as mulheres ficam um charme. Nos jogadores do Flamengo fica uma verdadeira vergonha. Vergonha, empáfia, só porque venceram 4 jogos seguidos e já estão nessa. Só porque estiveram 10 jogos invictos e já botaram o burro na sombra. Sendo que, se eu pegar aqui agora com vocês os 10 jogos que o Flamengo ficou invicto, tá aqui, ó. Teve uma vitória vergonhosa contra o Fortaleza com 2 jogadores a mais, que era o Fortaleza ter vencido. Fortaleza não, Bahia, lá na Bahia. Era pro Bahia ter vencido o Flamengo, diz o pessoal, não lembro. Tem uma vitória mentirosa contra o Corinthians. Tem um empate vergonhoso contra o Nublense. Tem um empate com o Cruzeiro no Maracanã. Tem a vitória sobre o Racing, ok. Tem o 3-0 no Grêmio, que o Flamengo tomou não sei quantas finalizações no gol. O único jogo que o Flamengo venceu e convenceu, venceu de boca cheia, foi o clássico contra o Vasco, que meteu 4-1, não tomou conhecimento, inclusive o Vasco está afundado na lama, que fique mais afundado ainda. Mas esses 10 jogos invictos são 10 jogos ali que maquiaram algumas situações que foram escancaradas nesse jogo contra a equipe do Bragantino, e a gente vai comentar aqui. Pra mim, sinceramente, gente, sendo sincero com vocês, pra mim, esse jogo do Flamengo de ontem contra o Bragantino foi o pior jogo do Flamengo de longe, muito longe, na temporada. Foi o pior jogo do Flamengo, foi algo assim impressionante a atuação do Flamengo. Foi pior do que contra... Aliás, o Flamengo coleciona vexames no ano. Foi pior que contra o Maringá. Foi pior que contra o Fluminense, que tomou de 4-1. Foi pior que no Mundial de Clubes, que nem tomou tantos gols, mas foi eliminado na semifinal, um vexame de qualquer jeito. E olha que para selecionar vexame, tem vários do Flamengo na temporada. Não preciso nem fazer muito esforço aqui com vocês. E aí, é o que eu digo aqui, o que eu sempre falo aqui. O técnico tem culpa? Tem. Vou passar pano pra ele? Não. Mas, gente, tá mais que claro que os jogadores do Flamengo escolhem jogos. Eles escolhem. É nítido a mudança de nível de concentração quando o time tá com 60 mil pessoas dentro do Maracanã e quando o time joga fora de casa. O Flamengo só tem uma vitória fora de casa em 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você sabia disso, meu amigo? Ah, tem duas. Tem uma. Que essa duas aí também é maquiagem, que foi a contra o Vasco. Que na verdade foi no Maracanã, torcida do Vasco foi embora no intervalo, tinha mais torcida do Flamengo. Que jogo fora de casa é esse? Mando neutro. No máximo, mando neutro. Então, fora de casa, eu só tenho um jogo contra o Bahia, que mesmo assim foi uma vergonha. Ganhou, mas foi uma vergonha. Então, assim, gente, tá claro, os caras escolhem as partidas para eles se concentrarem mais. Jogo contra o Alcas fora de casa, uma vergonha. Jogo contra o Nublense fora de casa, uma vergonha. Bragantino fora de casa, uma vergonha. É tudo vergonhoso. Tô contando aí todas as competições. Então, gente, vamos parar com essa neura de botar, senão o Flamengo vai demitir
10 técnicos por temporada, porque nenhum técnico serve pro Flamengo. Aliás, um técnico serve pro Flamengo, que é o Jorge Jesus. Mas ele não quer vir pro Flamengo. Eu adoro o Jorge Jesus, mas ele não quer o Flamengo. Ele quer a seleção brasileira. Ele quer ganhar milhões lá, não sei na onde. Se ele quisesse vir pro Flamengo, ele já tava no Flamengo. É só ele que serve pro Flamengo. Nenhum outro serve, porque os jogadores mimadinhos só serve o Jorge Jesus, né? Aliás, o Sampaoli tem culpa também. Não tô aqui passando pano pro Sampaoli, porque o time precisando de 2, 3 gols para virar o jogo, quando tava 2-0, né? Depois descambou para 4 aí, não tem mais jeito. O time precisando de vitória e o time sem nenhum centroavante dentro do campo. Tava lá o Arrascaeta de falso 9. Ele já jogou assim? Já jogou. Mas tá habituado a jogar assim nos últimos tempos? Não tá. Então, pra mim, ele errou nisso. Errou em improvisar Léo Pereira de lateral esquerdo, um desastre, sendo que tinha o Felipe Luiz, enfim. Mas não é só o técnico, gente. A gente não pode fechar 10 dias, cara. O time ficou 10 dias sem atuar. A maioria dos atletas que estavam em campo não foram para a seleção. Aliás, todos que iniciaram o jogo não estiveram em suas seleções e protagonizaram isso aí. Ah, porque tá cansado, tem que dar descanso. Ah, porque tem que ter tempo de treinar o time, Pedrão. Esse time não treina. Não dá tempo do Sampaoli passar. E passa 10 dias. Se gera uma expectativa absurda em cima do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo fica ansioso para ver a atuação do Flamengo, para ver o Flamengo vencendo, para ver o Flamengo encostar nos líderes do campeonato. E o Flamengo protagoniza esse papelão. Isso é um dos maiores absurdos que aconteceu ontem. Só no primeiro tempo, 14 finalizações do Bragantino contra 3 do Flamengo. Sendo que as 3 do Flamengo, nenhuma foi no gol. Era pro Sampaoli entrar no vestiário e comer todo mundo no esporro. Meu irmão, e o time volta da mesma forma. Você pensa, pô, o time tomou um baile no primeiro tempo. Não tem como piorar e o time volta da mesma forma. Era pra estar tomando de 4 se não é o Matheus Cunha no primeiro tempo, apesar de ele ter dado mole lá, que ele foi tentar evitar que a bola saísse, deu no jogador do pé, mas ele é o menor dos culpados dessa. Aliás, se não é ele, era 8 que o Flamengo ia tomar, né? E aí, se você pega o jogo inteiro, olha isso, presta atenção nisso. Se você pega o jogo inteiro, o Bragantino deu 36 finalizações contra 7 do Flamengo, sendo que 13 do Bragantino foram no gol e 0 do Flamengo foram no gol. O Flamengo não deu um chute a gol. Você tem noção disso? Você tem noção que o Bragantino dá 36 finalizações do jogo como é que eu posso dizer? É o maior número de finalizações que a gente tem em uma partida realizado por uma equipe nessa edição de Campeonato Brasileiro. Em todas as 11 rodadas, nenhum time deu 36 finalizações contra o adversário. O único que deu foi o Bragantino contra o Flamengo. Você tem noção disso? Você tem noção que o Curitiba tá afundado, o Vasco tá afundado, mas não sei quem tá afundado, e nenhum deles tomaram 36 finalizações no gol? Você tem noção de uma parada dessa? O Bragantino teve 17 escanteios no jogo, o Flamengo teve 12, o Flamengo foi humilhado, gente. Foi a pior, de longe, pior atuação do Flamengo no ano. Pior atuação do Flamengo em muito tempo. Se pegar aí, foi o pior jogo do Flamengo desde a era do Jorge Jesus de 2019. Tudo bem, tomou 6 lá do Del Valle, na altitude, tomou de 4 do Internacional no Maracanã, teve várias aí, mas essa, o time não teve reação, o time não esboçou nada, foi surreal o que a gente viu ontem. E aí eu botei aí cobrança geral no time do Flamengo, é porque é o mínimo que eu espero do senhor Rodolfo Landim, que deu a entrevista lá pro Benji, falando que se algo vai errado numa companhia, não pense de forma nenhuma que a culpa não é do presidente, a culpa é do chefe. Ele falou isso, cadê a cobrança? Tô vendo o movimento mais de conselheiros do clube
por essa cobrança, mas conselheiro não tem. Tem ali os conselhos deliberativos, tem os seus poderes de voto e coisa e tal, mas quem tem o poder de verdade é o Landim. Então não adianta só os conselheiros do clube social cobrarem como estão cobrando, pelo que eu fiquei sabendo. Não adianta eles pedirem demissão, os youtubers estão pedindo demissão, pelo menos a maioria. Eu respeito os colegas aí de trabalho também. Só que, gente, os atletas precisam ser cobrados também. Esses atletas, por um ano inteiro, por uma vida inteira, a mão é passada diante a cabeça deles e a culpa recai sempre e sempre em cima do técnico. Pode ser o Sampaoli, pode ser o Vitor Pereira, pode ser o Paulo Souza, Dorival, Rogério Ceni, e olha que já passaram vários. E a culpa é exclusivamente do técnico. Aí tá aqui a coluna do companheiro Renato Maurício Prado. Se fosse o Flamengo, Landim demitiria Sampaoli e chamaria Jesus. Pois é, meus amigos, mas não é tão simples assim. A culpa não é só do técnico. O Jorge Jesus está aguardando a seleção brasileira. Está esperando, ver se dá ruim lá com o Ancelotti, ele vai para a seleção. Não é tão simples assim. Vamos analisar de uma forma mais macro. A culpa não é só do técnico. E aí, é culpa dele também, mas é dos atletas. E aí o Davi Luiz vai para a entrevista pós-jogo, não coletiva, nem zona mista, é aquela que o repórter pega na saída do campo, e o Davi Luiz fala: foi o pior jogo. Desde o início, eles foram melhores que a gente. Tá aí, declaração do jogador do Flamengo, o Davi Luiz admitindo que foi um jogo vergonhoso. E se não bastasse o Davi Luiz, o Sampaoli, na entrevista coletiva, também largou o cerol. E tá aqui. Eu não esperava um jogo assim. A gente se preparou muito na semana. Eu vi em campo. Vou analisar, mas estou surpreendido com o que aconteceu. Hoje, a passividade do time me preocupa muito, mas mais do que uma análise coletiva, posicional de jogadores, é que é minha responsabilidade também. É algo que o time tem que rever. A torcida tem o direito de reclamar de uma atuação como essa. É algo que a torcida e o clube não merecem. E aí, cara, o que eu fico com raiva é que fica a semana inteira culpado disso também, porque eu fico iludido com esse tipo de coisa, entendeu? Fica a semana inteira conteúdo na Flá TV. Ah, porque entrevistinha do Sampaoli. Ah, porque eu amo o Flamengo. Ah, porque eu amo o Rio de Janeiro. Amor por El Balón. O jogador não pode... O Sampaoli deu uma entrevista, você acredita aí, na Flá TV? Você deve ter visto alguma parte dessa entrevista. E o repórter da Flá TV, parece até uma coisa, né? Pergunta pro Sampaoli: Sampaoli, se meu time tá ganhando por 3-0 e no final do jogo eu dou um bico pra frente e sai o grandão com a torcida, você ia gostar? O Sampaoli fala não. E o que mais o Flamengo fez nesse jogo contra o Bragantino foi dar bico pra frente, cara. Foi o que mais o Flamengo fez, foi zerar a bola, foi bizarro. Foi bizarro, aconteceu ao contrário do que o Sampaoli falou na entrevista lá que ele deu para a Flá TV. Foi o contrário, o oposto. E aí é o Gerson brincando com o Felipe Luiz, resenhazinha, é clima leve, é clima de boa. Senta! Toma! Pra parar de ser trouxa e acreditar nesse papinho furado. Entendeu? Parece até uma coisa, né? Aí é Gabigol não jogou, né? Aí é Wesley lá no Barra Music, com o De Arrascaeta, com pose, show do Veiga, aí tá aí, ó. Perdeu porque foi no show? Não, mas tá aí. Complicado, rapaziada, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Já falei que a culpa não é só do técnico, o time fez o extremo oposto, enfim. Vamos passar aqui. Gente, o que foi o jogo do Thiago Maia? Ih, rapaz, tem bicho que entrar na minha zoeia aqui agora. O que foi o jogo do Thiago Maia, meus amigos? É um negócio assim surreal a partida que o Thiago Maia... Os 2 primeiros gols do Bragantino foi em cima do Thiago. Daqui a pouco ele... Calma, não critica aí. Daqui a pouco ele tá indo no Twitter pra, meu irmão, sair no braço com
todos os torcedores que criticarem ele, porque ele não aceita crítica. Ele não aceita, não pode criticar ele, né? Que foi aquele mole do Wesley, gente. O que é aquilo, gente? Ali eu falei, não, eu sentei aqui, eu vou gravar o pós-jogo, né? Vou gravar o pós-jogo, não aguento mais isso, vou lá fazer meu trabalho, enfim, tentar passar um pouco de... Porque a galera se acalma, né? A gente fica estressado, às vezes eu fiz revoltado, foi o mais revoltado que eu fiz esse ano, foi esse pós-jogo aí. Você pode ter certeza disso. Foi o mais, pior que o Fluminense, você pode ter certeza disso aí. Aí, o que o torcedor do Flamengo tem que aturar, que é muito culpa do senhor Marcos Braz, é torcida de time pequeno, de time que nem existe mais, porque agora é empresa lá, gritar Real Madrid pode esperar. É aguentar o Botafogo postar no Twitter isso aqui. Climinha de festa junina hoje. Quem aí gosta de quadrilha? E aí botou a foto da classificação. A gente tem mais aqui zoar mesmo, a gente tem mais aqui ser zoado mesmo, porque é brincadeira o que o Flamengo vem jogando. E aí outra coisa que eu vou criticar aqui agora de certas pessoas, né? Não tô falando de nenhum youtuber aqui, tô falando mais do Twitter lá, que parece que os caras no Twitter, alguns, não todos, ficam torcendo contra, sabe? Não, porque o Flamengo tem que perder, porque aí eu vou estar com a razão. Tem um monte de torcedor no Twitter que, em vez de ser torcedor do Flamengo, o cara é torcedor do Jorge Jesus. O time toma 1-0, rapaz, é uma alegria que o cara bota lá. Tá vendo aí? Eu avisei que não sei o quê, que não tô falando do Twitter. Do Twitter. Tem muitos deles lá. Eu sou Flamengo, eu torço pelo Flamengo, eu tô puta revoltado com essa fase do clube. Mas eu não vou chegar e falar, o Jorge Jesus, o cara não quis vir, velho. Muita gente comenta, Pedrão, ele, na verdade ele não quis. Ia esperar o cara 2, 3 meses, ia ficar com o Mário Jorge tomando só pancada aí, velho. Uma coisa é a seleção brasileira. Tem um jogo uma hora ou outra, esperar um Ancelotti. Uma coisa é a seleção brasileira. Outra coisa é o Flamengo, que joga quarta, domingo, domingo, quarta, domingo, fica esperando técnico, velho. Tem que ter esse discernimento também, gente. Entendeu? Mas vamos lá. Aí tá aqui, ó. Passando um pouco a régua nesse assunto de ontem, vamos entrar em outros assuntos aqui, não menos importantes, tá? São bem relevantes. Aliás, tá aqui, ó, o Vitor Pereira deu entrevista lá ao Jornal Record de Portugal e falou o seguinte: no Cariocão, ganhamos o primeiro jogo por 2-0 contra o Fluminense com todo mérito. Já o segundo jogo talvez tenha sido a maior vergonha da minha carreira. De fato, o que nós fizemos foi inexplicável. Foi uma coisa que até a mim surpreendeu. Pois é, esse 4 que o Flamengo tomou ontem, ele já fez isso. Esse time já fez isso em outras oportunidades. Não é a primeira oportunidade. O Flamengo tomou de 4 com o Domenech pro Atlético Mineiro. O Flamengo tomou de 4 com o Renato Gaúcho pro Internacional dentro do Maracanã. O Flamengo tomou de 4 com o Vitor Pereira e o Flamengo tomou de 4 pro São Paulo. Então, com o Rogério Ceni, eu acho que tomou de 4 também. Teve algum jogo que o Flamengo tomou de 4 aí também. Não sei se foi pro Atlético Mineiro, se foi para qualquer outra equipe. Então, a cada jogo que passa, a cada técnico que passa, esse elenco toma um 4-0. Então não venha me dizer que a culpa é só do técnico, porque eu não acredito nisso, tá? Sendo bem sincero aqui para vocês, Luiz Araújo chega ao Flamengo na segunda-feira, chega a São Paulo hoje, na sexta-feira, no Brasil, mas chega ao Flamengo apenas, ainda bem que ele não estava lá, né, envolvido, pelo menos não passou essa vergonha, não dava para entrar em campo, mas não estava na arquibancada, né? Eu tenho pena de torcedores que foram lá apoiar o time, que apoiaram até o final, porque eu assisti pela televisão. Luiz Araújo chega hoje no Rio de Janeiro, hoje em São Paulo, e segunda-feira vem para o Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O atleta já se despediu aí do Atlanta United através das redes sociais, beleza? Outra coisa, informação bem relevante para conversar com vocês aqui também. Antes da punição do STJD, Santos tentou o adiamento do duelo contra o Flamengo, mas não conseguiu. O jogo foi marcado para lá sem público e eu já tô preocupado, já tava comemorando que não ia ter público, mas esse time do Flamengo aí... Vamos ver se eles vão estar afim para jogar. Pelo menos tem o Gabigol, que sempre faz gol contra o Santos lá na Vila Belmiro. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, deixa teu comentário, deixa teu like. Tamo juntão, saudações brunegras.